financeiros. Nós vamos falar sobre os resultados do trimestre e algumas atualizações sobre a RJ. Depois dos atrasos nos últimos 2 calls, nós vamos voltar agora com o cronograma normal, porque os Maravilha. maiores impactos que geraram os atrasos nos últimos calls já foram superados. E agora nós devemos voltar com o cronograma normal. O segundo TRI é um dos TRIs em que nós chegamos a uma comparação limpa depois da venda da operação móvel no ano passado. E estamos apresentando as nossas métricas e resultados de uma forma padronizada para que haja a comparação da nossa performance operacional. Além dos ajustes, à medida que fazemos o ramp-up da nova Oi, depois de tudo que ocorreu no ano passado, nós estamos também dedicando muito tempo na negociação e discussão da nossa nova RJ. Como dizemos várias vezes, essa reestruturação financeira, além da resolução das questões de concessão, são essenciais para que a companhia tenha uma perspectiva de longo prazo. Nós vamos falar um pouco mais a respeito ao final da apresentação. Então, agora vamos olhar os resultados principais do trimestre, que trazem resultados positivos com crescimento contínuo e também mostram a queda do nosso legado. Agora vamos já para o slide 3. Vamos começar olhando o progresso das principais métricas e, como eu mencionei na abertura, o novo crescimento da receita da Oi teve uma queda na receita legada, mas a receita que exclui o legado aumentou em 2 dígitos. A eficiência de custos segue melhorando ano contra ano, à medida que a nossa empresa se torna cada vez mais enxuta. Quando nós olhamos o crescimento do segundo TRI, já há 10 TRIs, nós vemos um crescimento contínuo de receita da nova Oi, dessa vez um pouco acima de 10%. A fibra continua crescendo em 15,3% ano contra ano e o B2B também cresceu, mas um pouco mais desaceleradamente em comparação com o último TRI. Com relação a casas conectadas, apresentamos crescimento também, que é um dos pontos principais em relação ao crescimento de fibra. E a receita TIC também continua melhorando de uma forma bastante acelerada. Com relação à eficiência, continuamos firmes nos nossos focos e, mesmo sem considerar todos os impactos da UPI móvel que nós tivemos nos últimos trimestres, nós continuamos reduzindo o OPEX ano contra ano. Isso é essencial para que a companhia continue perseguindo a sua meta de ser sustentável e com geração de resultados positivos. E uma métrica essencial de caixa, que é o custo de OPEX mais CAPEX, apresentou uma queda significativa de 32% ano contra ano, mantendo um perfil de caixa saudável com uma boa geração de caixa para a empresa. Agora, vou dar mais detalhes sobre receitas no slide 4. No segundo TRI, as receitas core atingiram aproximadamente 80% do total da nova Oi e continuaram a crescer ano contra ano. A Oi Fibra, como eu mencionei, manteve o ritmo em mid-teens, mas a queda no legado de 50% impactou o crescimento total da companhia. Os principais resultados, como eu mencionei, agora já compõem mais de 80% da receita da Oi e o legado Mais ou menos, representa né? cerca de 11%, que são as receitas de DTH, que continuam relativamente estáveis em comparação ao primeiro TRI, e também que contribuíram para uma queda geral das receitas quando nós incluímos as operações descontinuadas. Com relação ao legado, nós tivemos uma queda de mais de 50%, que teve um impacto no crescimento geral da Oi, que levou a essa queda de 3%. Um pouco negativo em comparação com o último TRI, em que nós conseguimos manter um crescimento total positivo. Nós chegamos, dessa forma, a uma receita de 1,9 bilhões de reais, excluindo o legado, com negócios sustentáveis que vão continuar Boa, dessa Freire, forma. valeu. Então, o nosso foco continua sendo diminuir os custos legados, fazer o ramp-up da fibra e também tentando buscar todas as questões relacionadas à concessão para
diminuir esse impacto da queda do legado, com uma compensação com os custos, o que ainda não é possível devido às obrigações da concessão. Com relação à fibra, o crescimento foi significativo, mas não o suficiente para totalmente compensar a queda de cobre neste TRI. Agora vamos ao slide 5 para falar sobre os resultados de fibra. A receita de fibra continua se beneficiando da expansão da base de clientes e do crescimento de ARPU e apresentou um crescimento saudável na comparação anual. O crescimento sequencial foi um pouco menor devido ao ambiente difícil, mas agora nós estamos com um run rate de pelo menos 4,5 bilhões anualmente, que é o que nós esperávamos com relação à fibra, que vai substituir Aqui tá tocando totalmente a normal. receita de legado à medida que nós continuamos com o nosso plano. Agora, casas conectadas, elas continuam aumentando, graças à base de clientes de 4,1 milhões de casas. E nós temos também um crescimento no ARPU e também na velocidade média. Nós ficamos estáveis na comparação sequencial, mas crescemos em relação ao ano anterior. E nós estamos agora em cerca de R$ 91 por cliente com relação à receita média por usuário. Nós temos agora novas velocidades e a velocidade média já excede 400 megabits. Nós vemos um crescimento significativo no segundo TRI em termos de casas passadas, chegando a 21,3 milhões de casas passadas, 5 milhões, aliás, de casas passadas em todo o país. Agora vamos ao slide 6. No segundo TRI, é importante mencionar que nós ainda sentimos os impactos de um cenário macro mais difícil, com relação à demanda mais lenta. Mas ainda assim entregamos um crescimento com rentabilidade. Continuamos ajustando a estratégia comercial e o modelo de aquisição, e isso vai nos levar a um segundo semestre de 2023 melhor, é o que os nossos indicadores mostram. As adições líquidas ficaram em cerca de 600 mil usuários e nós vemos uma redução em todas as comparações, mas o churn continua caindo. Houve uma queda de menos 0,4 pontos percentuais, ano contra ano. Aliás, em comparação ao último TRI. Com relação à concorrência, nós vemos que ainda temos a liderança em fibra em números de cidades em comparação com todos os outros players do mercado. Agora, quando nós olhamos para o segundo semestre de 2023, nós já vemos tendências melhores com base nos principais indicadores no modelo de aquisições. No segundo TRI de 2023, nós temos uma melhoria nos indicadores dos novos cohortes, que indica uma redução no churn e de como a base de clientes vai continuar se comportando. À medida que vamos capturando as oportunidades do mercado, nós também temos um portfólio inovador nessas oportunidades, principalmente com produtos de alto valor. E nós enfatizamos agora, nesse mercado, o portfólio da Oi Fibra X, que tem um produto de alto valor, permitindo uma forte conectividade em toda a casa e também com um suporte diferenciado ao cliente. Nós temos FTTH e Wi-Fi. FTTH é um modelo de fibra até a casa, que é um modelo exclusivamente aplicado aqui no Brasil. Além disso, nós temos a iniciativa Oi Fibra Start, que é uma oferta com velocidade de 100 Mbps para clientes com demanda de consumo básico de internet. Nessa iniciativa, nós temos um suporte totalmente digital e esse portfólio tem crescido, nós esperamos que continue assim, porque nós estamos vendo uma pressão da concorrência maior. E agora nós temos também uma iniciativa para sociedades de médio e pequeno porte, que é a Oi Fibra Mais Negócio, com um plano sob medida para pequenas empresas, combinando banda larga de fibra com voz fixa e um suporte especial e uma parceria exclusiva com a PagSeguro.
Agora eu gostaria de passar para a nossa CFO, Cristiane Barreto, que vai falar sobre OPEX, EBITDA, CAPEX e também a nossa posição de liquidez. Cris, obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. No slide 7, mostramos que nossas iniciativas para gerar uma estrutura mais enxuta para a nova Oi resultou em uma redução de 22% ano contra ano no OPEX de rotina, excluindo os custos de aluguel e seguro, relacionados ao aluguel da rede de fibra neutra, da Vital, devido à mudança do modelo operacional. É importante ressaltar que esse é o primeiro TRI comparando a evolução dos custos após a venda da Móvel, em abril de 2022. Assim, a redução total de OPEX de rotina de 2,1% ano contra ano reflete uma economia adicional ao Móvel que ocorreu apesar das despesas adicionais com aluguel de fibra. As despesas recorrentes com o pessoal caíram 4,2% ano contra ano, apesar da inflação, dada a nossa contínua redução de pessoal, apesar dos maiores gastos com o acordo coletivo. Os serviços de terceiro caíram 18% ano contra ano devido às nossas medidas de eficiência, que resultaram em uma redução de 64% nas despesas com energia, 35% em serviços e 16% em aquisição de conteúdo. Essas últimas duas linhas, devido a renegociações contratuais. Nós tivemos um crescimento de despesas de aluguéis e seguros de 51,8% ano contra ano e uma redução no CAPEX com um efeito líquido positivo na geração de caixa. No slide 8, reforçamos a consistente redução de custos alcançada no ano passado devido à transformação operacional da Oi e iniciativas de custos. À esquerda, nós vemos que os serviços de terceiros e manutenção de rede diminuíram a cada trimestre, refletindo os esforços contínuos para reduzir custos resultantes de M&A, iniciativas de renegociação e simplificação de contratos. Ainda vemos oportunidades importantes para criar uma estrutura de custos ainda mais enxuta, como nós vemos no lado direito. A primeira, praticamente concluída, é a revisão de custos da UPI móvel e Infraco, que nos levou a reduzir gastos importantes relacionados a call center, estoque pessoal e outros. No futuro, a Oi tem potencial de redução de custos em melhorias da estrutura organizacional. Nós também vemos melhorias em marketing e experiência de cliente, simplificando o nosso portfólio com canais digitais, em TI e uso de rede, com foco em eficiências de manutenção de rede, simplificando o stack de TI e reduzindo o consumo de energia. Outro componente do nosso plano é o ajustamento das operações de concessão, no qual o descomissionamento da rede e iniciativas de eficiência em linha com as obrigações regulamentares são cruciais para a sustentabilidade do negócio. Implementamos fortes iniciativas de eficiência de custos, impulsionando sólidas tendências de redução até agora. Mesmo assim, ainda vemos vários drivers que podem nos ajudar, como nós mencionamos, ganhando escala no novo modelo de fibra que ainda está em transição e reduzimos o impacto da concessão. Agora, no slide 9, nós temos o EBITDA e o CAPEX da Oi, destacando o nosso fluxo de caixa operacional, que continua melhorando. Neste TRI, o EBITDA de rotina deste trimestre fechou em 129 milhões e manteve margem de 5% em linha com o esperado para 2023. À direita, nós vemos o CAPEX da Oi, que fechou em 263 milhões no trimestre, superior ao TRI anterior, principalmente devido à sazonalidade, já que o volume de aquisições de ONT no início do ano costuma ser menor. Em relação ao ano anterior, a Oi melhorou seu fluxo de caixa operacional, aumentando 515 milhões de reais em relação ao ano anterior, devido à mudança de modelo operacional e iniciativas de eficiência. No slide 10, nossa posição de caixa no TRI foi reforçada pelos impactos da RJ e do caixinho do DIP. Nesse TRI, queremos destacar os efeitos positivos da recuperação judicial no capital de giro, maiores desembolsos de CAPEX e pagamento de obrigações non-core, principalmente o acordo de transação com a Anatel para o período já programado para este TRI. A posição total do caixa atingiu 2,5 bilhões de reais em junho, 41% superior à nossa posição em março. Obrigado, Cris. Antes de concluirmos, então, como sempre fazemos,
agora teremos a nossa atualização de ESG, que é uma parte importante de todas as nossas Curtinho operações. hoje, hein? Gostaria de fazer referência aos 3 pilares. Do lado ambiental, tivemos um aumento no número de equipamentos recuperados. Isso beneficia não só Também acho, Clavinha. o meio ambiente, mas também a eficiência econômica da empresa. Estamos enfatizando aí a recuperação de equipamentos ONT vindo de clientes que já passaram por churn, evitando o descarte de eletroeletrônicos e gerando uma economia de cerca de 16 milhões de reais, reduzindo também espaço, possibilitando que a gente continue recuperando e reduzindo os impactos ambientais e também o custo relacionado à aquisição de novos equipamentos ONT. Do lado social, estamos focados em iniciativas educacionais. Tivemos o lançamento de algumas iniciativas, como, por exemplo, o e-learning ESG para todos os colaboradores do Oi Educa. Também introduzimos o programa de aprendiz tecnológico de 2023, que é uma oportunidade para jovens talentos. É uma iniciativa que temos aí visando impactos sociais. Também lançamos a 5ª edição do Edital Impulso. É uma iniciativa social que já acelerou 70 empresas com um impacto em mais de 400 empreendedores sociais. No pilar de governança, nós acabamos de publicar o relatório de sustentabilidade da Oi de 2022, dando transparência às iniciativas e resultados alcançados nesse ano, no ano de 2022. Encerrando, então, a nossa apresentação, vamos fazer as atualizações mais recentes sobre os desenvolvimentos e desafios próximos passos nas 3 frentes críticas do plano de recuperação da Oi. Agora sim. Gostaria de ressaltar que, como já foi dito, esses são os 3 pilares e que estamos focando a nossa atenção: redução do endividamento, solução para as questões de legado e também a construção da nova Oi. Em relação à redução do endividamento, nós continuamos negociando com os credores em relação ao acordo de apoio à reestruturação, que vem levando mais tempo do que esperávamos, porque são muitos detalhes das discussões nas garantias para acessar esses novos recursos. Também estamos negociando outros termos que devem sempre constar nesse tipo de documento. Ao mesmo tempo, mantivemos as negociações em andamento na arbitragem de venda de operação móvel com os 3 players que demonstraram interesse no ano passado. Estamos comprometidos em encontrar uma solução nessa área. Também mantivemos as nossas negociações com os credores não financeiros, isso para aliviar as obrigações de pagamento futuras da empresa. Isso faz parte aí do processo de recuperação judicial. Principais desafios e próximos passos: a gente já disse que esperávamos que o apoio à reestruturação estivesse acabado já até julho, mas há muitos detalhes, então esperamos que ainda leve mais alguns meses. E somente depois desse processo haverá a apresentação de uma versão final do plano. Estamos esperando que isso aconteça no 4º trimestre. Isso está em linha com o cronograma original da recuperação judicial, considerando a complexidade, o número de credores e também a análise da lista de créditos. Esses prazos foram postergados, justamente por causa das demandas do administrador da RJ. Em relação à solução para o legado, os desenvolvimentos recentes incluem a abertura formal da Anatel do procedimento junto ao TCU. Então, votou a favor da apresentação para possível acordo de consenso, que agora está sendo discutido lá no TCU antes de acontecer o anúncio. Portanto, estamos interagindo com o TCU para progredir e temos aí a intenção de um acordo ser concretizado, mas ainda é necessário passar por uma série de procedimentos formais para a conclusão. Como eu já disse, considerando-se a posição do grupo de consenso do TCU, nós imaginamos que teremos notícias até o final do ano. Do lado das melhorias operacionais, estamos tratando dos mesmos desafios e o mesmo foco em execução desde o início da nossa jornada. Esses aqui têm sido
o foco das nossas comunicações com vocês. O aumento do número de casas conectadas, também a implementação das nossas iniciativas de redução de custos, reduzindo, então, a intensidade do CAPEX da empresa. Estamos buscando, então, um crescimento lucrativo e a próxima onda de crescimento para a Nova Oi. Vale ressaltar também que vamos continuar fazendo deep dives em iniciativas de redução de custos. E, nesse sentido, estamos agora adentrando uma nova onda de redução de custos estruturais para lidar com alguns custos principais de legado, por exemplo, energia, edificações, a titularidade e infraestrutura de transmissão nos contratos de legado. Resumindo, então, temos mais um trimestre que demonstra a evolução das nossas operações, com vários indicadores demonstrando que estamos, de fato, no caminho certo. Ao mesmo tempo, nós estamos cientes dos vários desafios que temos que enfrentar em várias áreas. O mercado está mais difícil, também temos que chegar a um acordo viável com os credores e progredir no nosso processo junto com a Anatel e o TCU. A Oi está comprometida em fazer acontecer e vamos focar tanto na execução diária da construção dessa nova Oi e também vamos lidar com as duas pilares mais estratégicos, que são os que aparecem aqui, que são a redução do endividamento e solução para o legado. Então, de modo bem padronizado, temos esses resultados, eles podem ser comparados com os de anos anteriores, e com isso concluo minha apresentação e passamos para a fase de perguntas e respostas. Ok, vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que as perguntas devem ser em inglês. A primeira é de Eduardo Yuni, analista sell-side da UBS. Vamos abrir o seu microfone. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, senhor Eduardo. Olá, obrigado aí pela oportunidade. Recentemente vimos que o BTG aumentou a sua posição no Vetal. Gostaria de saber qual seria a previsão de participação da Nova Oi nessa empresa de longo prazo. Obrigado, Eduardo. Sim, nós já esperávamos esse desdobramento, já tínhamos nos antecipado quando nós falamos sobre os detalhes do fechamento no ano passado, Eduardo. Então, trata-se apenas da execução de um acordo lá atrás, quando o negócio foi feito. E a participação, eu estimo que será de 30 e poucos %. Obviamente, essa é a participação no momento, imaginamos que seja uma participação justa, e no futuro, a participação poderá variar dependendo de vários fatores. Por exemplo, o desempenho da empresa, inclusive a possibilidade de outros aspectos, de outras operações, por exemplo, aquisições, M&As, IPOs, e talvez possíveis mudanças na estrutura de capital. Mas, no momento, essa é a nossa visibilidade e muito disso depende da evolução da própria empresa. Então, não temos como dar uma previsão mais precisa de qual será a participação da empresa a longo prazo. Ok, obrigado. Para entrar na fila de perguntas e respostas, por favor, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escreva o seu nome e da sua empresa. Após o seu nome ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone vai aparecer na sua tela. Lembre-se de ativar seu microfone antes de fazer a sua pergunta. As perguntas também podem ser enviadas por escrito. Ao final da conferência, teremos uma sessão exclusiva para perguntas e respostas em português. Escreva sua pergunta em português a qualquer momento e ela será respondida após as perguntas e respostas em inglês. Now I'll hand it over to Luis Plaster, IR Director. Vou passar agora a palavra para o Luis Plaster, diretor de Relações com Investidores, que receberá perguntas dos participantes. Ok, agora passaremos para o português. Galera, deixa o like na live aí. Então, como fazemos? Vamos agora receber as perguntas em português através da caixinha de Q&A. A gente tem uma primeira pergunta que vem do Alessandro Cavalcante, e ele pergunta: a Oi tem caixa para suportar quantos meses de recuperação judicial?
Obrigado, Plaster. Obrigado, Alessandro. Como nós já tínhamos divulgado já há algum tempo, quando do próprio anúncio da recuperação judicial, o nosso plano inclui uma série de passos para garantir que, obviamente, exista um perfil de caixa que permita a companhia operar adequadamente até que todo esse processo esteja concluído com o ingresso de dinheiro novo. O plano que foi divulgado no início do ano, que obviamente está pendente de revisões, como eu mencionei durante a call, em função das negociações com credores, ele previa alguns passos que estão sendo cumpridos, como, por exemplo, obviamente, um foco muito grande na redução de custos que está sendo feita, como a Cristiane mencionou durante a nossa call. Ao mesmo tempo, um acordo inicial com credores que permitisse a entrada de um DIP, que é um financiamento para o qual já foi recebida uma primeira parcela, que foi mais ou menos de $1 bilhão, a 200 milhões de dólares, e a partir dessa entrada se discute, então, as condições para a entrada de dinheiro novo na companhia. Como nós havíamos mencionado, estava prevista para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, obviamente, até lá, esse perfil de consumo de caixa, ele aumentou ligeiramente no início do ano em função de toda a sazonalidade do primeiro trimestre, que foi comentada na nossa última chamada, diminuiu o consumo agora no segundo trimestre, com uma estabilização e uma contínua redução de custos, e, obviamente, que a nossa previsão é que todo o perfil de caixa seja suficiente para levar a companhia até uma entrada de dinheiro novo com parte do novo plano no ano que vem. Então, até a metade do ano que vem, a gente espera aí entre final do primeiro trimestre e início do segundo trimestre, é o que estava planejado para nós, esse recebimento de dinheiro novo e, obviamente, aí um novo perfil de companhia. Mas, ao mesmo tempo, para nós, faz bastante sentido continuar a insistir de maneira muito, muito intensa na redução de custo. Então, obviamente que o plano prevê a entrada de dinheiro novo e prevê a entrada de um aporte que garanta a cobertura de um consumo operacional enquanto a companhia ainda não gera caixa livre. Mas quanto menos dinheiro novo for necessário para a companhia, melhor. Então, nós temos aqui um foco muito grande em redução de consumo, mais do que qualquer outra coisa nesse momento. Obrigado, Rodrigo. A gente tem uma próxima pergunta. Você falou no slide de fibra um pouco sobre a evolução dos NEREDs no TRI, né, e as perspectivas de melhora no segundo semestre. Como a Oi vê a dinâmica competitiva do mercado de fibra e o potencial impacto nas receitas da companhia? Olha, como eu mencionei, e agora falando em português, a gente vê um mercado que é um mercado que se aqueceu muito inicialmente e levou a um nível de crescimento bastante alto, e, obviamente, a Oi talvez tenha sido a quem mais se beneficiou desse crescimento alto, foi quem mais capturou espaço, quem mais cresceu, quem mais capturou market share de fibra, tanto é que hoje nós somos o segundo maior player de fibra do país, e ao longo do tempo, esse crescimento foi, de maneira geral, para o mercado, reduzido em função tanto do aumento de competitividade, você tem mais players, e aí, obviamente, você aumenta a penetração com isso, mas também em função de um ambiente macro que está levando um pouquinho mais de tempo para reagir, então acabou causando algum impacto, seja em capacidade de consumo e de novas aquisições, seja em inadimplência e impacto em churn. Mas, de maneira geral, a gente vê o mercado se estabilizando um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, também com uma tendência de entrar em uma fase um pouco mais madura, onde esse crescimento continua a ocorrer, mas ocorrer de maneira mais saudável, de maneira mais rentável para as companhias que estão aqui. A gente tem visto vários movimentos de mercado até nesse sentido, entendendo que escala vai ser, sem dúvida nenhuma, ser um elemento importante para que todos os players de banda larga, de fibra em particular, continuem a operar. Então, é natural o que a gente tem visto, por exemplo, da redução no número de players menores que, de alguma maneira, se consolidam ou saem ou são adquiridos. E, ao mesmo tempo, a gente vê também um mercado que pode ter um nível de competitividade adequado, mas que permita que as companhias grandes que permanecem no jogo consigam ter melhores resultados e manter um nível mais estável de crescimento no futuro. No nosso caso, em particular, como eu mencionei, nós estamos ajudando a nossa estratégia comercial para focar bastante em valor. Não adianta crescer base a qualquer custo. Nós continuamos crescendo, mas com bastante prudência na frente da aquisição,
A ideia é continuar acelerando, obviamente, essa aquisição de maneira mais focada agora e mais voltada a trazer resultados de valor, mas com base principalmente na redução do churn que nós estamos obtendo, a gente espera voltar a crescer a um nível maior do que o que estamos crescendo hoje e dessa maneira aumentar não só a base, mas também a arrecadação e rentabilidade da base. Obrigado, Rodrigo. Tem uma pergunta do Cris De Chiaro, que está em inglês, vou traduzir um pouquinho, mas é um pouco relacionado a tudo que você falou, mas ele fala mais da parte de Homes Passed e da evolução das condições de mercado, tanto da evolução recente de Homes Passed da Vital, quanto a expectativa futura, se a gente espera uma aceleração dos Homes Passed. Não sei se do lado da Oi dá para falar algo sobre isso. Eu respondo aqui tanto em inglês quanto em português, até já que a pergunta foi em inglês, eu respondo primeiro em português e depois eu respondo em inglês para o Chris. De maneira geral, o volume de Homes Passed, como a gente pôde ver na apresentação, cresceu substancialmente. A gente imagina aqui um volume de Homes Passed crescendo quase 1 milhão de homes em um trimestre, é um volume de crescimento rápido. E esse crescimento estava em linha com os planos da Vital, obviamente que agora é uma operação independente, não é mais a Oi quem planeja esse crescimento, é a Vital, isso é importante destacar, não é a Oi quem determina o número de crescimento de casas passadas, e sim a operação da própria Vital, que vem crescendo de maneira muito substancial, e que obviamente também vai considerar, aqui eu não falo em nome da Vital, mas simplesmente como observação de mercado, toda a condição de mercado para entender aonde continuar construindo, em que velocidade, ou até mesmo pensar em opções de consolidação para poder ter uma infraestrutura com maior nível de utilização. Então, isso é o movimento natural de mercado. So, just switching to English to respond to the same question. Obviously, agora, passando para o inglês para responder a mesma pergunta, como eu mencionei, as condições do mercado têm trazido uma dificuldade no cenário macro do país, e nós vemos alguns sinais de melhoria. E no nosso caso, o componente principal para essa melhoria, para a redução do churn, tem a ver também com as nossas próprias ações para reduzir o churn, não só aumentando o crescimento e as adições líquidas da nossa base. E nós vemos no caso da Vital, só queria destacar novamente, como eu já mencionei, nós não respondemos aqui em nome da Vital. A Vital é que está encarregada de determinar suas estratégias de crescimento de casas passadas, mas nós vemos que esse crescimento recente da Vital foi muito significativo, com quase 1 milhão de casas passadas, chegando a quase 4 milhões em comparação com o ano anterior. São números significativos, já ultrapassa de longe qualquer outro player nesse mesmo mercado no Brasil. E o que nós vemos é que esse crescimento não só vai continuar ocorrendo como planejado, de acordo com o crescimento do mercado em si, mas também existem outras possibilidades no mercado, com relação ao aumento da base de clientes. Nós vemos também oportunidades de consolidação, mas também no lado da infraestrutura. Nós sabemos que uma das métricas principais para qualquer infraestrutura, considerando todos os players do país, é a porcentagem de utilização. E nós vemos que talvez haja oportunidades de consolidação no futuro. Então, aqui eu só destaco que nós estamos falando do mercado de maneira geral e não respondendo em nome da Vital, pois ela é uma empresa independente que tem suas próprias estratégias. Moving back to Portuguese. Tem uma pergunta aqui do Michael Silvano. Você falou um pouco da recuperação judicial, um pouco da evolução durante este ano. Ele pergunta uma expectativa mais a longo prazo em relação à duração do processo de recuperação judicial, quando a gente esperaria algum tipo de encerramento do processo. Bom, o processo de recuperação judicial, só lembrando todo mundo que o processo de recuperação judicial, na verdade, não é a companhia quem determina o quanto ele dura, mas o processo de recuperação judicial, de maneira tradicional, até pela própria condução dos processos pelo Poder Judiciário, ele normalmente tem um prazo de cerca de 24 meses para a conclusão da sua supervisão. Agora, ele pode acabar antes disso, o juiz entendendo que as principais etapas desse processo foram cumpridas, e obviamente que isso depende da conclusão da reestruturação, da entrada de dinheiro novo, da obtenção das métricas, eventualmente, de venda de ativos e de redução de dívida que tenham sido colocadas como parte do plano, para que isso possa acontecer. A gente
de novo, mais uma vez, ver aqui esse horizonte dos 2 anos como um horizonte guia, mas isso poderia acontecer antes, obviamente, depende da conclusão aqui de toda a viabilidade da execução que foi proposta para o plano e esse cumprimento de plano tendo sido atestado, seja pelo administrador judicial, pelo juiz, e aí a decisão, de novo, não é uma decisão da companhia, é uma decisão do juízo da recuperação. 2 aninhos, hein? Rodrigo, muito obrigado. A gente tem uma pergunta que vem do Luciano Cola de Souza. Ele pergunta se existe alguma preocupação em relação à potencial intervenção da Anatel na Oi. Pessoal, eu vou responder de maneira bem direta e, na verdade, nós já falamos sobre isso no passado, quando questionados até em relação a eventuais matérias que acabam aparecendo em mídia e processos tradicionais e formais que podem existir ou que são aventados dentro da agência ou em mídia. E, na prática, eu já ressaltei várias vezes que a agência tem uma responsabilidade de acompanhar o andamento da concessão e, obviamente, da concessionária como parte da sua atribuição formal, legal, do seu dever de ofício. Então, enquanto dever de ofício, a agência tem que considerar todas as possibilidades. O que acontece se existir algum tipo de dificuldade no processo de recuperação ou não, o que acontece se a companhia fizer acordo ou não, o que acontece se o plano for aprovado mais rápido ou mais tarde. Então, é natural que, por dever de ofício, a agência ela contemple todos os instrumentos que teria caso precisasse lançar mão desses instrumentos. Mas, na nossa visão, nesse momento, não existe nenhum tipo de indicação de que isso tivesse qualquer a possibilidade de acontecer, dado que nós entendemos que estamos cumprindo com aquilo que precisa ser cumprido, incluindo com a própria perspectiva de viabilidade ao discutir um novo plano, ao apresentar um plano, ao trazer dinheiro novo para a companhia, que obviamente ainda precisa passar por uma fase de aprovação que nós estamos discutindo no segundo semestre desse ano e no início do ano que vem para o cumprimento das etapas que nós discutimos e apresentamos no início do ano. Então, mais uma vez, eu ressalto que as ações de Anatel, elas acontecem por dever de ofício. A Anatel tem que estar com um acompanhamento muito próximo da concessão e, no caso, da concessionária, e é natural que ela, obviamente, não só lance mão, mas possa discutir internamente qualquer tipo de ação que, eventualmente, possa ser necessária. Mas isso não é uma indicação de que existe uma abertura, de que existe qualquer tipo de iminência ou de possibilidade de intervenção, e muito mais uma questão de dever de ofício da agência. Ficou meio bravo, né? Muito obrigado, Rodrigo. Tá meio parado essa meeting deles hoje, né? Eu acho que nós concluímos aqui as perguntas. Tem algumas que são sobre temas que estão repetidos em relação às respostas que a gente já deu. Então, com isso, eu queria passar a palavra para o Rodrigo para que ele faça o encerramento. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos aqui. Thank you for everybody's participation in our call today. Eu agradeço a participação de todos na nossa conferência hoje. Como sempre, vamos continuar sendo transparentes em todo esse processo, reconhecendo não apenas tudo que nós temos feito, mas tudo que ainda precisa ser feito. E a minha mensagem final na apresentação mostra que a nossa equipe está totalmente comprometida nas comunicações com o mercado, os analistas, investidores e outros stakeholders. Nós teremos comunicações assim que nós tivermos qualquer desenvolvimento que exija uma comunicação. A companhia vai continuar com a sua política de ser o mais transparente possível, de manter tanto os investidores quanto os stakeholders informados sobre qualquer desenvolvimento que precise de atualização, assim que eles aconteçam, e de novo, tentando ser bastante transparente, tanto com as conquistas, com a entrega de resultados, quanto com os desafios que a gente ainda tem pela frente. Obrigado, e também, como eu mencionei no fechamento da chamada, o time continua absolutamente focado em fazer acontecer e comprometido com tudo que tem que ser feito para poder vencer esses desafios que nós temos. Obrigado, pessoal. Obrigado. A conferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da Oi
Isso aí, galera. Balancinho aí mostrando que vai demorar ainda, viu? Então, assim, senta que lá vem história, viu? Mercadinho, nossa via vai roubando o cenário aqui, né? Beleza, a gente volta aí no fechamento diário para fechamento semanal, né? A gente vê aí o resultado do mercadinho hoje. Quem tá aí, deixa o like na live. Vou lançar uma gravaçãozinha depois cortada. Obrigado pela presença de todo mundo. Quem não virou membro, vire membro também. Partiu. Valeu, galera. Tamo junto.